Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam conseguindo acompanhar essa série de vídeos que fala sobre a história narrada na Bíblia, sob a perspectiva da promessa de Deus. Então, o vídeo de hoje, ele fala sobre a a monarquia. A monarquia é aquele período da história do povo de Israel em que haviam reis. Então, esse período ele sucede ali logo o período dos juízes. Então é um período muito conturbado da história de Israel, em que quem faz essa transição do período dos juízes para a monarquia é o profeta Samuel. Samuel, ele foi aquele filho de Ana e Eucana, que Ana era estéril, então quando ela ia a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor junto com sua família, então Penina, sua rival, né, outra esposa de seu marido, também ficava perturbando ela. Então ela pede ali um filho a Deus e Deus atende a oração de Ana e ela tem um filho e coloca o nome de Samuel. E por essa gratidão no coração dela, então ela entrega Samuel aos cuidados do profeta Eli, ali na cidade de Siló. E então ali Samuel cresce e ele tem seus primeiros contatos com Deus, suas primeiras experiências com Deus. Então ele assume ali a liderança do povo como profeta, juiz de Israel. Quando Samuel está envelhecendo já, então ele coloca os filhos dele para ir assumindo devagar ali a função dele. Só que os filhos de Samuel não conseguem se manter fiéis a Deus, então eles se deixam corromper ali pelo povo e pelo aquele sincretismo religioso que havia na cidade de Siló. Então o povo pede para Samuel um rei. Samuel já estava velho e os filhos dele não conseguiam se manter fiéis a Deus, assim como foi Samuel. Então o povo pede um rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 4 em diante, a gente vê o povo, os anciãos do povo chegando para Samuel, pedindo a Samuel um rei. Samuel não se agrada, conversa com Deus e Deus então responde a Samuel e fala assim: atende o povo no pedido que eles estão te fazendo, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles não estão rejeitando o seu sacerdócio, a sua liderança. Eles estão rejeitando a mim como Deus, como rei sobre eles. O que eles não querem é que Deus reinasse sobre Israel. E Deus fala assim: você vai lá e explica para o povo as consequências de se ter um rei. Então Samuel vai lá e explica: olha, um rei, ele vai pedir tributos a vocês, ele vai ficar com parte da colheita de vocês. Um rei, ele vai pegar os filhos de vocês para compor exército. Um rei, ele vai pegar as filhas de vocês para servir no palácio, para ser concubina dele e tudo mais. E aí o povo, tudo bem, a gente aceita pagar o preço de ter um rei. E aí Deus fala: então tudo bem, só que também a hora que esse rei vier a oprimir vocês, vocês não podem vir atrás de mim pedindo por livramento, porque eu não vou conseguir livrar, não vou poder livrar, porque essa é uma escolha de vocês e será uma consequência da própria escolha de vocês. Então, o povo de Israel, tudo bem, beleza, a gente aceita um rei. E aí, então, quando Deus fala com Samuel, e ele fala assim: hoje ainda você vai encontrar com um homem, um rapaz da tribo de Benjamim, de nome Saul. E esse é o que eu escolhi para reinar sobre Israel. Então, Samuel encontra Saul verdadeiramente, conversa com Saul, e Saul fala assim: mas essa palavra com certeza não deve ser para mim, porque sabe que eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Benjamim. Que a tribo de Benjamim, verdadeiramente, ela foi dizimada lá quando acontece lá aquele caso da concubina do levita. Então, essa tribo de Benjamim, ela verdadeiramente ficou sendo a menor das tribos de Israel. E aí ele fala assim: e meu pai também não é grande, e eu sou o menor da casa do meu pai, não pode ser comigo. E aí Samuel fala: não, é com você mesmo, e eu quero que você suba para mim ao alto para adorar e fazer o sacrifício e adoração ao Senhor. Saul, meio contrariado, sobe
com Samuel, e lá ele recebe uma porção especial ali do sacrifício, então ele come junto com os profetas, e ele também passa a profetizar junto com os profetas. Tanto esse episódio fica tão marcado e acontece outras vezes que nasce um provérbio, um dito popular entre o povo, falando assim: está porventura Saul também entre os profetas? E isso meio que vai crescendo algo no coração de Saul, uma autoridade que ele pensa que tinha, mas não tem. Samuel convoca uma reunião solene na cidade de Mispa, e ali eles fazem então, tiram sorte, quem haveria de ser o rei. Aí então vai a tribo de Benjamim, ela é escolhida, selecionada, e ali da tribo de Benjamim a família de Quis, pai de Saul, e então dos filhos de Quis escolhe-se então o nome Saul. Então vão procurar Saul ali para proclamá-lo rei. Nessa que eles vão procurar, eles não encontram Saul. Então eles tornam a conversar com Deus e perguntar para Deus: e esse rapaz, esse homem, ele veio para essa reunião? E aí Deus fala: sim, ele veio e ele está escondido entre as bagagens. Nisso que o povo vai procurá-lo e encontra Saul escondido no meio das bagagens, alguns líderes do povo já começam a desdenhar de Saul. Como porventura pode essa pessoa reinar, ser grande, o maior dentre nós? Né? E ele fala assim: como poderá este homem salvar-nos? Se ele não tem coragem de se apresentar diante do povo num dia de festa, no dia da batalha, com certeza ele vai espirrar. E assim, quando esse povo ele se levanta contra Saul, ao invés de Saul se posicionar e falar alguma coisa, naquele momento ele se faz de surdo. Mas lá na frente, um tempo depois, quando Saul verdadeiramente é proclamado rei, então alguns líderes do povo, apoiadores de Saul, pede para chamar quem é aquele povo que disse lá: reinará Saul sobre nós? Então tragam eles aqui que a gente vai matar eles, porque eles são oposição interna. Só que Saul, ele não quis matar esses homens, ele não quis nem expulsar do meio do povo. E ele falou assim: não, hoje ninguém vai morrer porque hoje é dia de festa. E isso, aos olhos do povo, ao invés dele estar se mostrando um rei benevolente, ele estava se mostrando um rei fraco. Então, nessa ânsia de mostrar que ele era forte, que ele era poderoso e que ele era destemido, quando que na verdade o destemido ali era Jonatas. Então todas as vezes que Jonatas saía em batalha, ele era vencedor. Saul mandava uma proclamação entre o povo dizendo que era Saul quem havia vencido a guarnição dos filisteus, quando na verdade tinha sido Jonatas. Jonatas não se importava com isso, porque afinal ele era filho, e uma vitória dele era uma vitória do pai dele, e Saul, como rei, poderia assumir toda essa responsabilidade. Mas isso não ficou desapercebido aos olhos do povo, tanto que está registrado. Deus, ele pede para Saul esperar até a vinda de Samuel, para que Samuel possa fazer o sacrifício diante de Deus, para que eles possam receber benevolência, a bondade de Deus e a bênção de Deus para a batalha. Mas acontece o seguinte: Samuel vai demorando, e Samuel disse que chegaria em 7 dias. Então eles esperaram já 7 dias. E nesse tempo que eles estavam esperando, as tropas dos filisteus estavam se achegando para o campo de batalha. E Samuel estava demorando e o povo começou a ficar com medo, a dispersar. Então alguns atravessaram o Jordão e foram lá para aquela região que era do povo de Israel, mas do outro lado do Jordão. Alguns se esconderam em cavernas, outros fugiram mesmo, outros fugiram da batalha. E ali, o povo que estava ali com Samuel estava com muito medo. E aí, a gente vai, não vai? A gente vai perder? Se Samuel não está vindo, é porque a gente vai perder essa batalha. E então, Saul, ele se enche de coragem ali e ele resolve por si mesmo fazer o sacrifício. No que ele está terminando o sacrifício, chega Samuel. E Samuel pergunta: o que foi que você fez? Quando que Saul, ao invés
de reconhecer que ele errou, ele fala: não, sabe o que que é, Samuel? É que eu fui forçado pelas circunstâncias a oferecer sacrifício no seu lugar. Você estava demorando. O povo, os filisteus, já estão se armando para a batalha. O povo está se dispersando. Então, eu decidi, então, fazer o sacrifício para que não seja o caso da batalha começar mesmo e a gente não ter o apoio, a benevolência de Deus. E aí Samuel olha para ele e fala: você não foi inteligente. Você agiu neciamente, como um bobo, um tolo. Porque hoje Deus poderia firmar o reinado sobre tuas mãos e você decidiu abandonar. Deus estava ali Deus estava te testando se você seria fiel a ele no meio da dificuldade, ali contra todos ali, se você conseguiria permanecer fiel diante da oposição geral. E você não conseguiu. Então, já que você não conseguiu, Deus já preparou para si um homem segundo o coração dele, um homem que fosse obedecer ele da forma que ele gostaria de ser obedecido. Então isso fica no coração de Saul e também pesa no coração de Samuel. Passado um tempo, Deus então resolve se vingar do povo de Amaleque. Amaleque era uma cidade que fez oposição ao povo de Israel. Eles estavam peregrinando no deserto, então tornou a vida do povo um pouco mais complicada. Então Deus resolve agora tomar vingança do povo de Amaleque. Então ele fala assim para Saul: você vai destruir a cidade, você vai vencer essa guerra, vai destruir tudo, vai matar homem, mulher, criança, gado, tudo. Vocês, da forma que vocês entraram, vocês vão, lutam e saem, não trazem nada de lá. Na noite anterior, em que Saul está voltando do campo de batalha, voltando lá da cidade de Amaleque, então Deus conversa com Samuel e fala assim: eu já me arrependi de ter constituído Saul como rei de Israel, porque ele não consegue obedecer. E aí isso pesa tanto no coração de Samuel que ele nem dorme aquela noite e ele vai para o arraial dos israelitas à espera de Saul. Quando Saul está voltando, Samuel corre ao encontro dele e pergunta como foi lá. E aí Saul se gaba de ter feito tudo perfeito, de ter cumprido a vontade de Deus, de ter destruído a cidade. E aí Samuel fala assim: mas então o que são esses balidos de ovelha, esse mugido de boi que eu tô ouvindo? Ah, sabe o que é, Samuel? É que a gente decidiu trazer os melhores animais, das melhores coisas, e a gente veio oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí Samuel fica muito irado com Saul. Fala assim: mas você acha que Deus se agrada tanto assim de sacrifício que ele prefere um sacrifício a ser obedecido? Pois para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. E ali fala assim: por causa disso aqui, Deus já escolheu uma outra pessoa, um homem, verdadeiramente Deus vai ungir outra pessoa para ficar no teu lugar. Saul não entende muito bem isso de começo, e ele não entende nem por que é que Samuel fica bravo. E tanto que Saul ele nem mata o rei de Amaleque, o rei dos amalequitas. Então, quem mata Agag, rei dos amalequitas, é o próprio profeta Samuel. Saul fica meio assim, não entendendo bem o que ele tinha feito de errado, mas passa essa situação. E a partir dali, Saul já não mais vê Samuel não fica mais na presença de Saul. Então Deus já orienta Samuel a ir à casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel. E ali, quando Deus rejeita Saul, então ele retira o Espírito Santo da presença de Saul. Porque antigamente não é como hoje. Antigamente, somente quem tinha a habitação do Espírito Santo era o profeta, o rei e o sacerdote, enquanto no ofício de suas funções. Quando Deus rejeita Saul, também o Espírito Santo do Senhor se retira de Saul. E Saul passa a ser atormentado por espíritos malignos. Da parte do Senhor aqui,
aqui no livro de Samuel, diz que era um espírito maligno da parte do Senhor. Já lá no livro de Crônicas, com outro entendimento, eles falam que ele era atormentado por demônios mesmo. E a única coisa que acalma Saul era Davi tocando a harpa ali, então isso acalmava o espírito de Saul, então Saul conseguia voltar a si. E essa presença de Davi ali na corte deu para Davi essa experiência dele saber reconhecer como seria a responsabilidade da liderança de uma nação, de ser o líder escolhido por Deus para governar a nação de Deus. Então ali ele aprende muito do que Saul deveria fazer, do que fez de bom, do que fez de ruim. Passados os tempos, passados os anos, ali então Davi, ele vai para o arraial. O povo de Israel ainda estava em guerra contra os filisteus. Então, Davi, ele vai para o arraial para levar algum mantimento, alguma coisa da parte do pai dele, Jessé, para os seus irmãos ali que estavam no campo de batalha. Chegando ali, ele encontra a figura de Golias, o gigante filisteu, amedrontando o povo e falando coisas contra o povo, de que o povo não ia conseguir, o povo de Israel não iria conseguir vencer a batalha, porque eles adoravam a um Deus fraco. Então, que Deus não iria livrá-los, que Deus não era Deus, que Deus não amava eles o suficiente para se colocar em batalha ali. Então, Davi chega no arraial e ele começa a ouvir aquilo ali. Então, ele se indigna dentro do coração dele e ele fala assim: não, eu vou lutar contra esse Golias. Ele vai com a cara e a coragem, ele vai com uma funda e 5 pedrinhas para lutar com o gigante. No que o gigante começa a debochar de Davi, a falar que ele não ia conseguir, então Davi lança a funda dele, crava uma pedra na testa de Golias e então Golias cai morto. Então ele corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias e leva consigo a cabeça de Golias na mão. Nisso, Saul olha e fala: quem é esse rapaz? De quem ele é filho? Chama lá ele que eu quero conversar com ele mais de perto. Então, Davi é chamado, ele fala que é filho de Jessé, e nisso que ele tem esse primeiro encontro com Jonatas, Jonatas já se afeiçoa com Davi. Diz que a alma de Jonatas se liga à alma de Davi, então ali nasce uma grande amizade, uma amizade e fidelidade mútua. Então, Davi começa a ser treinado para a guerra com Jonatas. Jonatas, um guerreiro muito experiente, destemido, ele era vitorioso nas batalhas e Davi começa a aprender a ser um guerreiro valoroso. Davi já tinha experiência ali de estar na corte com Saul, aprendendo a responsabilidade de se governar. Com a amizade de Jonatas, Davi aprende a guerrear, aprende a guerra, manusear a espada, aprende a ser um guerreiro de valor. Davi começa a se engrandecer o seu nome. Então surge ali uma cantiga, uma música entre as mulheres do povo, que diz assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, quando Saul começa a perceber que a fama de Davi começa a crescer, ele entende. Davi está aqui sendo preparado para reinar no meu lugar. Então ele começa a perseguir Davi. E aí começa um novo período na fase de Davi como perseguido. E nessa que ele foge, alguns homens de má fama, alguns homens marginalizados da sociedade, se juntam ao grupo de Davi. São chamados os valentes de Davi. E ali Davi aprende, nessa perseguição que ele sofre, nessa vida errante, ele aprende o temor do Senhor. Então, ele aprende que ele depende de Deus para conservar a sua própria vida. E ali, então, o relacionamento de Davi com Deus é aprofundado. Então, Davi, ele tem um treinamento perfeito. Ele aprende a responsabilidade de se governar, ele aprende a guerra com Jonatas e ele, na perseguição que ele sofre de Saul, ele aprende o temor do Senhor.
Ali ele está com o coração forjado para ser um rei, segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que Davi fosse perfeito ou tivesse que ser perfeito, não. Mas ele tinha um diferencial. Todas as vezes que Davi errava, todas as vezes que Davi pecava contra o Senhor, então ele era repreendido por Deus e ele não justificava o seu pecado. Ele não se fazia de vítima, ele não culpava ninguém. Ele simplesmente assumia seu papel de pecador e ele pedia o perdão de Deus e ali ele saía dali renovado. Tinha um coração voltado ao arrependimento. Ele não precisava se justificar, ele não queria culpar ninguém. Ele assumia que errou e ele se arrependia do pecado e ele se consertava. E isso fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, mesmo depois de rei, ele não tem uma vida fácil, então é muitas batalhas que ele precisa travar. Ele precisa expulsar verdadeiramente que os filisteus que habitavam ali oprimiam o povo há muitos anos. Então ele precisava ali estabelecer a paz. E um dia ele consegue estabelecer a paz na cidade, ele conquista Jerusalém, constrói ali o seu palácio. E aí um dia ele tá lá, um coração meio ansioso, e aí ele conversa com o profeta Natã, e ele fala assim: olha, não é justo isso, eu habitar em casa de cedro, enquanto que Deus habita numa tenda. E ele intenta no coração dele construir um templo para o Senhor. E Natã, no primeiro momento, fala: não, vá lá, vá na fé, porque Deus vai te abençoar. Durante a noite, Deus se revela a Natã e fala assim: eu não pedi, nunca pedi a ninguém um templo. A minha vontade era habitar em tendas, sempre foi habitar em tendas, assim, porque habitando em tendas, a tenda ela podia ser montada e desmontada e estar e peregrinar pelas tribos de Israel. Então a presença do Senhor estaria representada de tempo em tempo em cada tribo. Mas, né, como Davi, ele intentou isso no coração dele, eu vou permitir que seja construído um templo. No entanto, não será construído durante o reinado de Davi, mas sim o filho de Davi ficaria responsável pela construção do templo no templo do Senhor, ali na cidade de Jerusalém. Mas durante essa conversa em que Deus está conversando com Natã a respeito da construção do templo, Deus então firma essa aliança com Davi de que não faltaria um descendente de Davi para ocupar o trono de Israel. Então Deus promete a Davi que pela fidelidade dele, pelo amor e pela capacidade que Davi tinha de obedecer, Deus então se agrada de Davi e então a descendência de Davi seria eternamente firmada na liderança do povo de Israel. Então, isso se confirma até a vinda de Jesus. Por isso nós falamos que Jesus é o filho de Davi. Jesus Cristo é o filho de Davi, é o leão da tribo de Judá, que Davi, ele era da tribo de Judá. Salomão assume o reinado no lugar de Davi. Salomão, ele era o filho de Betseba, a mulher com quem Davi havia cometido adultério. Salomão, ele não é o filho do adultério ele morre, mas depois, já com a vida estabelecida, já casada com Davi, Betseba engravida de novo e ela tem Salomão. Salomão não deveria ser, pela ordem das coisas, o escolhido de Deus para reinar, mas Deus o escolhe mesmo assim para reinar ali para liderar o povo de Israel. Então Salomão, ele assume o trono e então ele assume também a responsabilidade da construção do templo. Ele foi aquele homem mais sábio, o homem mais sábio de toda a história de Israel. E Salomão é aquele que Deus aparece a ele 2 vezes e Deus fala assim: pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. E aí Salomão fala assim: eu só quero sabedoria.
porque ele entende o peso da responsabilidade que é liderar o povo de Deus. Então ele pede sabedoria e Deus o abençoa com sabedoria, ele se torna o homem mais sábio que já existiu. Mas também Deus o abençoa com prosperidade, riqueza, com fama ali. Só que acontece que Salomão ele se perde nas alianças que ele faz. Então, a estratégia de governo de Salomão, ela era muito diferente da estratégia de liderança de Davi. Davi era um homem de guerra. Davi ele era um homem das batalhas, que conquistava territórios. Salomão não. Salomão ele liderava e guiava o povo através de alianças. Então, ao fazer essas alianças, essas alianças eram firmadas através de casamento. Então ele pegava as filhas dos reis dos outros reinos, casou com a filha do rei do Egito, casou com a filha de outros reinos, e acontece que essas mulheres que ele trouxe para Jerusalém para firmar as alianças de paz que ele precisava, para poder construir o templo, para poder expandir o território, garantir a paz no território de Israel, essas mulheres também trouxeram consigo suas próprias religiões, seu modo de cultuar o seu próprio Deus. Então, essas mulheres de Salomão fizeram o povo pecar contra o Senhor. Apresentou outros deuses, apresentou outras formas de adoração. E dentre o povo também de Israel, elas estabeleceram sacerdotes para os seus próprios deuses. E isso pesou muito o coração de Deus, foi abominação ao coração de Deus. E Deus então decide dividir o povo, dividir o reino. Então diz que Deus iria rasgar o reino das mãos de Salomão. Só que não faria no tempo de vida de Salomão, por amor ao seu pai Davi. Então, acontece que após a morte de Salomão, o reino de Israel ele é dividido em dois. Então, uma parte das tribos fica com Jeroboão, ou seja, são 10 tribos que seguem a Jeroboão, e apenas 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão. Então, apenas a tribo de Judá e de Benjamim é que ficam debaixo da liderança de Roboão, filho de Salomão. As demais tribos seguem ali a Jeroboão. Então, Deus fala assim que não era para Roboão ir atrás de reaver a liderança dessas 10 tribos, porque Deus havia entregado nas mãos de Jeroboão. Então agora o reino está dividido em reino do norte, reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão, e o reino do sul, reino de Judá, sob a liderança de Roboão. O reino de Israel, ele enfrenta muita instabilidade política por conta de que o povo de Israel, a grande maioria do povo, verdadeiramente não queria mais adorar a Deus. Então, Jeroboão, ele sobe ao trono, Deus coloca ele lá, e a primeira atitude que ele tem, já como líder ali do reino de Israel, é destituir a adoração a Deus. Ele pensa com ele mesmo: o templo de adoração a Deus fica na cidade de Jerusalém, lá sob o domínio do reino de Judá, sob Roboão. Roboão, ele era da linhagem de Davi, a quem Deus havia estabelecido eternamente como descendência, líder de Israel. Então ele pensa assim: se eu deixar o povo ir até Jerusalém para adorar a Deus, eles logo vão se desviar da minha liderança e vão passar a seguir Roboão e vão querer tirar o meu trono. Então ele pega, constrói 2 bezerros de ouro, coloca um em cada extremidade do reino de Israel e fala assim: agora este aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, que sustentou vocês no deserto, que ele guiou vocês à guerra pela terra prometida, e é o Deus que te sustenta até hoje. Então, mesmo ele tendo sido levantado por Deus, ele não era ninguém, não era alguém que teria direitos
ao reino, e Deus institui ele como rei da maior porção do povo de Israel, e a primeira atitude que ele faz enquanto líder é destituir a adoração a Deus. Então, ali o povo já começa, já no início do reino de Israel, uma aversão à adoração a Deus. Então não existe adoração sincera no meio do povo. Então a instabilidade política ela era muito grande por conta da instabilidade religiosa. Então eles não queriam Deus, então eles não tinham a ajuda e a proteção de Deus. Então era uma instabilidade política muito grande, foram 9 dinastias. Dentre todos os reis de Israel, então sempre levantava um rei bom, um rei mais ou menos, um rei ruim, um rei pior e outro pior, e foi a decadência, ela foi bem grande. Então, em determinado tempo, subiu ao trono um rei chamado Onri. E Onri, ele foi aquele que conquistou a cidade de Semer, e ali ele construiu e estabeleceu a cidade de Samaria, que é a mesma cidade dos samaritanos, lá no tempo de Jesus. E Samaria, então, foi constituída como a capital política do reino de Israel. Então, ele foi um rei muito importante na história política, e seu filho, Acabe, reinou no seu lugar depois de sua morte. E mais, a Bíblia fala aqui, né, que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. E como que se fosse coisa pouca, ele ainda ter feito o povo de Israel andar por todos os pecados de Jeroboão, ele ainda fez mais, né? Ele tomou por mulher a Jezabel. Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal e Astarote, e ela instituiu verdadeiramente o culto oficial da nação, o culto a Baal e a Astarote. E lembra lá daquele episódio com Elias? Então Deus manda o fogo que consome o altar, consome o sacrifício em cima do altar e suga toda a água ainda que eles jogaram por cima. Elias, ele mata os profetas de Baal, e Jezabel fica irada contra ele, começa a perseguir Elias. Então veja como que estava a situação ali no reino de Israel. Então a adoração a Deus, ela já não era mais uma das adorações secundárias, ela era proibida no reino de Israel, porque a religião oficial era a adoração a Baal. E acontece que os anos se passam, entra rei, sai rei, e ali o povo de Israel não consegue se manter fiel a Deus nesse reinado de Israel. O reinado do norte não consegue se manter fiel a Deus, e acontece que um dia a paciência de Deus ela chega no limite, e nesse período sobe ao trono Oséias, e ele é filho do rei Acaz, e a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, contudo, né, não tão ruim assim como foram os outros reis, mas ele não consegue também manter a fidelidade a Deus. E acontece que no tempo do reinado do rei Oséias, a Assíria ela se fortalece e ela chega ali até os domínios de Israel e para dominar Israel. E o povo de Israel estava meio debilitado, e ao invés de buscar a ajuda de Deus, então eles vão e buscam a ajuda do Egito, mas também o Egito está no bolso dos assírios, não consegue também nem para si, muito menos fornecer ajuda ao povo de Israel. Então diz que no ano 9, então 9 anos depois que Oséias assume, então a Assíria toma a cidade de Samaria, e a estratégia de governo dos assírios era desestabilizar a cidade. Então o que eles faziam? Eles pegavam um pessoal dessa região que eles conquistaram, levavam para outra região que eles também haviam conquistado.
E assim traziam pessoas de outras regiões para cá para fazer essa mistura, porque o povo desarticulado, um povo que brigava entre si culturalmente por questões do dia a dia, não teria condições de se unir contra os assírios, então eles não fariam oposição. Então eles se resignariam, a terra não é minha, né, esse povo aqui não tem nada a ver comigo. Então era difícil levantar um líder forte que fosse unir o povo contra os assírios. Então essa era a estratégia para manter o povo ali sob o domínio deles. Então o que acontece com a cidade de Samaria é isso. Então, os samaritanos, eles são levados de Samaria para outros reinos longe e é trazido gente de outras regiões para morar em Samaria. Então, em Samaria acontece essa miscigenação de povos, essa mistura de religiões que aos olhos do povo judeu é abominação. E isso aconteceu porque o povo de Israel pecou contra o Senhor, seu Deus, que fizeram com que eles saíssem do Egito, peregrinassem ali em segurança pelo deserto, e então que entregou a terra prometida para eles. O povo de Israel não deu valor para o seu Deus e Deus assim os castigou. Então Deus dia após dia levantou profetas e levantou pessoas que pudessem trazer a consciência do povo de Israel para que eles pudessem se voltar para o Senhor. Mas eles não querem, eles não quiseram. E tanto que fala assim, né, que eles, além de adorar outros deuses, abandonar o Senhor, adorar outros deuses, então eles queimaram os seus próprios filhos e suas próprias filhas e deram-se à prática das adivinhações, ofereciam sacrifícios humanos ali para os outros deuses, no intuito de provocar a ira do Senhor, para fazer com que Deus desistisse deles e fosse embora, porque eles não queriam mais a presença de Deus em seu território. E assim foi. Deus ainda tinha esperança. Quando houve essa miscigenação de povos, de culturas e religiões ali na terra de Samaria, então Deus fazia com que as feras do campo invadissem a cidade de Samaria, leões e eles vinham e despedaçavam os cidadãos. Então foi dito ao líder, ao rei da Síria, falando assim, ó, isso está acontecendo porque o povo que está lá em Samaria não sabe adorar o Deus da terra, que é o Deus dos céus. Então o rei da Samaria, rei da Síria, ele chama um profeta, traz de volta um profeta, um sacerdote, para que ensine o povo a adorar o Deus da terra, para aplacar a ira dos céus. E assim se conserva na cidade de Samaria, mesmo que pequenos vestígios da adoração a Deus. E é esse o cenário que Jesus encontra quando ele vai ter com a mulher samaritana perto do poço. Ali. Então existe uma confusão teológica, mas ainda assim uma sementinha plantada no coração do povo. Deus se retira, mas ele ainda conserva ali alguma esperança de que algum dia eles pudessem se voltar ao Senhor em arrependimento. Então, conquistado o reino de Israel pelos assírios, é a hora dos assírios se voltar para o reino do sul, Judá. Então, quem está ali reinando nesse tempo é o rei Ezequias. Então, os assírios, eles vão invadir a cidade de Jerusalém. E o povo se fecha todo na cidade de Jerusalém, e ali eles começam a ser acuados. E ali o tempo vai passando, diz que os assírios tinham a cidade de Jerusalém por 2 anos. E nisso, então vem Senaqueribe, já cansado dessa resistência do povo de Jerusalém, ali na cidade de Jerusalém, e ali então ele começa a afrontar tanto Ezequias como a Deus. Em quem confia Ezequias para que ele possa se sustentar nessa resistência, né? Não te engane o teu Deus, dizendo que vai te livrar das mãos dos assírios, porque ele não vai.
Então, eles falavam essas palavras dia após dia ali diante dos portões de Jerusalém, e é quando Ezequias ele consulta a Isaías e conversa com Deus sobre isso. E ali é quando Deus responde para Ezequias e fala que não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante, mas sim contra Deus. E Deus então estaria agora assumindo batalha. Você veja como que é diferente quando que a gente busca Deus diante dos nossos inimigos e diante dos gigantes que se levantam para nos afrontar. Em nosso favor, que Deus ele não vai, Deus está nos enganando, fazendo-nos esperar pela palavra dele. Porque quando lá atrás, quando Golias começa a afrontar os israelitas ali sob a liderança do rei Saul, eles simplesmente se amedrontam, eles vão se diminuindo, se enfraquecendo, e até que chega Davi para livrá-lo. E aqui Deus se revela a ele e fala assim que não foi contra vocês, né? Então, por causa do furor que os assírios se levantavam, não é contra Ezequias, não é contra o reino do sul, não é contra o reino do norte, mas contra o próprio Deus. Eles estavam se levantando em oposição, achando que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus de Israel. Então, por conta disso, essa arrogância deles, é que Deus então iria assumir a batalha. E assim, naquela mesma noite, a Bíblia fala, veio o anjo do Senhor e feriu os assírios, e quando eles se levantaram pela manhã, não havia ninguém vivo. Então, assim, Deus extermina a afronta, Deus termina com a guerra dos assírios, e quando Senaqueribe, ele volta para a cidade dele. Então, quando ele tá lá adorando o Deus dele lá no templo do Deus dele, vem os próprios filhos dele e o matam. E ali então começa a decadência do reino assírio. E assim, depois desses acontecimentos, o reino do norte já não existe mais. E o reino do sul, ele ainda sobrevive por mais aproximadamente 130, 140 anos depois disso. Ainda assim, acontece que durante a decadência do reino assírio, então está ascendendo ali a Babilônia. A Babilônia está crescendo, está começando a expandir os seus territórios. E ali, durante o reinado ali de Zedequias ainda, a Babilônia envia embaixadores para Jerusalém, para o reino do sul, ali Judá. Então, esses embaixadores que são enviados ali para a região são recebidos por Ezequias, e Ezequias apresenta tudo que eles têm. Ali o reino, o palácio, o templo, tudo isso de tesouro do reino, não fica nada sem que seja apresentado, mostrado para esses embaixadores babilônicos. Então, é quando que o profeta Isaías, ele vai e pergunta para Ezequias, quem são essas pessoas que estavam aqui? Ele fala, são os embaixadores de uma terra muito, muito, muito distante, lá da Babilônia. E aí Isaías fala assim, você não deveria ter apresentado seu reino, porque aí começou a decadência e eles vão vir e vão dominar. Só que isso leva muito tempo, mais de 100 anos. Então, para que haja verdadeiramente, para que Babilônia se fortaleça nesse nível a ponto de chegar a invadir ali a região de Jerusalém. Depois da morte de Ezequias, surgem ali alguns reis, e um rei importante ainda nesse processo desse tempo, né, de sobrevivência do Reino do Sul, é o rei Josias. Josias, ele foi um rei que assumiu muito novinho. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, mas no tempo
do reinado de Josias, ele faz a reconstrução do templo, que o templo estava meio acabadinho, então ele faz uma restauração do templo, e nessa restauração que ele faz do templo, então eles encontram alguns escritos, né, alguns livros da lei ali, então ele promove uma restauração religiosa, porque muito da adoração a Deus havia sido corrompida, havia se perdido. Então quando ele encontra esses rolos, então ele gera, ele promove uma restauração religiosa, e era para aquele povo ali voltar à adoração perfeita a Deus. Só que o que acontece? Os próprios sacerdotes do tempo de Josias, eles já estavam corrompidos, então eles não queriam aquela adoração perfeita, eles não queriam viver aquilo então, na essência e na pureza. Eles não permitiram que muitos postes ídolos fossem derrubados. Então, a religião a Deus, a restauração da religião a Deus aconteceu, mas eles não eliminaram a adoração a outros deuses. Então, a hora que Josias morre, ele não consegue terminar a restauração política, a restauração religiosa, e então vêm outros reis depois de Josias, e eles também acabam se perdendo no pecado do rei Acabe. Então, tudo isso ainda não fica perfeito. No tempo de reinado de Joaquim, Nabucodonosor chega ali na região de Jerusalém. Então, ele sujeita Joaquim, e Joaquim passa a ser servo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que ele não consegue se manter fiel, então ele se rebela contra o rei Nabucodonosor. E a Bíblia é bem clara de falar que por conta do pecado de Manassés, que fez o povo pecar e introduziu a adoração a Baal conforme o pecado de Acabe no reinado de Jerusalém, no Reino do Sul. Então, ali, então Deus não quis perdoar o povo, então mandou Nabucodonosor, então deu poder a Nabucodonosor para invadir Jerusalém. E acontece que quando Joaquim se rebela contra o senhorio de Nabucodonosor, então Nabucodonosor invade Jerusalém, e a forma de governo, de liderança de Nabucodonosor era diferente. O que ele fazia? Ele pegava os melhores de cada região que ele conquistava, os melhores líderes, os homens mais capazes, as mulheres mais bonitas, e levava para a Babilônia. Porque pessoa inteligente é inteligente, então vai fazer prosperar a Babilônia. E acontece que eles fizeram assim com Jerusalém. Pegaram os príncipes, os homens mais capazes, mais inteligentes, que curiosamente era esse povo de Jerusalém, aqueles que haviam passado por essa reforma religiosa. Então eles levavam a sério o temor do Senhor, essa elite política, essa elite da sociedade de Jerusalém. Então eles foram levados para a Babilônia, que foi o povo que se arrependeu dos seus pecados e que promoveu ali uma reforma interna no coração deles, uma reforma religiosa, né? Se aprimoraram no temor do Senhor, e então eles foram levados para a Babilônia. Nisso, quem ficou? Então foram pessoas que não iriam se organizar em motins, e não eram pessoas que produziam, tinham condições de fazer a terra prosperar. Então esse foi o povo que ficou em Jerusalém. Esses reis que foram levantados por Nabucodonosor para liderar ali a cidade de Jerusalém não eram descendentes de Davi e não tinham essa ligação religiosa com Deus no sacerdócio, né? Então acontece que eles ficaram desvalidos ali, embora não tenha sido exterminado, ainda tinha uma liderança política,
ali na cidade, mas eles não reconstruíram a cidade e eles não viviam segundo a cultura, segundo os costumes do povo da terra. Então eles foram vivendo ali segundo os ditames de Nabucodonosor, a uma região que ele não queria que fosse reconstruída, era para ficar daquele jeito para sempre. E assim termina a monarquia de Jerusalém, porque a partir desse momento aqui, tanto Samaria como Jerusalém não eram mais territórios independentes. Nunca mais foi território independente. Sempre havia uma outra liderança, um outro povo dominando ali. No tempo aqui de Nabucodonosor, na Babilônia, quem exercia poderio sobre Jerusalém era Babilônia. Caindo o reinado da Babilônia, se levanta o poderio grego. Os gregos começam a perder poder, a perder influência, e então assume o reinado romano. A partir da queda de Jerusalém até a vinda de Jesus Cristo, eles não eram mais territórios independentes como eles eram antes. Agora eles estavam sempre debaixo do domínio de uma outra nação, de outros povos. É o período do exílio na Babilônia e o retorno, a reconstrução da cidade de Jerusalém, mas nunca mais como um território independente.